Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Unifatesc. Nesse episódio nós vamos falar de um tema polêmico. Será que os conselhos profissionais podem vetar a atuação de alunos formados em cursos EAD? E para tratar desse tema eu tenho aqui comigo o professor Ricardo, que é mestre em Direito e advogado nos ramos Civil e Digital, e a professora Giane Colau. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no podcast da Unifatesc. Prazer é meu, é prazer, professor Ricardo, nós recebemos e falamos desse tema super polêmico, super quente. Um prazer estar aqui. Legal. E professora Giane, professor Ricardo, essa é uma preocupação, né, de muitos alunos que estão começando seus cursos EAD, de entrar num curso e de repente o conselho profissional daquela área interferir de alguma forma. É uma preocupação válida? Sim, infelizmente. Gostaríamos de dizer que não, essa não é uma preocupação, mas é sim, é uma preocupação válida. É uma preocupação que muitos alunos têm ao entrar, ao fazer a matrícula num curso em AD, e é pensar assim, olha, será que o conselho vai me autorizar depois a exercer a profissão? E isso tem acontecido, né? Então essa, digamos assim, esse questionamento, essa discussão sobre o curso em EAD, a validade profissional, ela é uma discussão que está no Brasil, digamos assim, pegando fogo e crescendo bastante. E eu acho que assim, inclusive tivemos agora recentemente, né, professor Ricardo, aquela questão do conselho de farmácia. Sim. Né? Então essa é uma questão que está pegando fogo, inclusive na área legal, né? Na área jurídica. Sim, talvez até surja essa questão assim, em razão de um certo desconhecimento de determinados fatos. Que é onde você muitas vezes achar que o EAD, que o aluno ele não tem nenhuma atividade presencial, que ele não tem nenhum contato, que ele não tem nenhuma atividade prática, mas ele tem. Então, os cursos de EAD no Brasil são aí geridos pela Lei de Diretrizes e Bases e pelo Decreto 9.057. E esses normativos jurídicos, eles prevêem, mesmo na educação à distância, mesmo no EAD, a existência de atividades práticas que podem ser feitas diretamente no ambiente profissional, podem ser feitas diretamente na instituição acadêmica, mas existe essa prática também. Então, talvez até esse desconhecimento desse fato aí. Quem faz a gestão exclusiva do ensino no Brasil é o Ministério da Educação. O conselho, ele vai gerir a situação profissional e não a educacional, que ela é exclusiva do MEC. Então, quando existe uma situação como essa, talvez até uma interferência na atividade que, por lei, é exclusiva do Ministério da Educação. Então, existe essa discussão, uma discussão que a gente está vendo aí, iniciar essa discussão, mas realmente em termos de legalidade, a competência para gerir o ensino superior, ela é exclusiva do Ministério da Educação. A gente tem, inclusive, né, professora Giane, tentado tranquilizar os nossos alunos dos cursos da Unifatesc, que são todos cursos autorizados pelo Ministério da Educação, né? Então tem toda uma questão legal que permite isso acontecer. A gente tem tentado fazer isso para que os alunos saibam que eles estão fazendo um curso numa instituição credenciada com cursos autorizados pelo Ministério da Educação. Isso, e vale lembrar também que um ponto que o professor Ricardo citou e que a gente também tem esclarecido bastante, que é a questão das atividades práticas presenciais. Então, todos os cursos, eles têm atividades práticas presenciais, eles têm atividades avaliativas presenciais ou atividades síncronas de avaliação. Então, os cursos, eles são organizados de acordo com a legislação. Caso não fossem organizados de acordo, digamos assim, organizados metodologicamente, né, a metodologia de ensino, caso isso não acontecesse, o MEC não iria autorizar. Então, o MEC autoriza previamente todos os cursos, eles são então ofertados e o aluno vai ter essas atividades práticas, muitas delas em ambientes profissionais, que eu acho que é um ponto assim que favorece o aprendizado do aluno quando ele está no ambiente profissional, né? Então, isso é um fortalecimento.
Mesmo assim, havendo as atividades práticas, havendo esses momentos presenciais em que o aluno tem que realizar essas atividades práticas, mesmo o curso sendo autorizado e muitas vezes até autorizado e reconhecido, né, que são dois processos, um continuidade do outro, mas como se fossem dois momentos diferentes, né? Mesmo assim, os conselhos, alguns conselhos, né, eles trazem à luz que isso não seria aí profícuo para a profissão, que isso seria, digamos assim, uma delapidação da profissão, e entram na justiça, e a justiça muitas vezes com questões de Conselho Nacional de Saúde, e ela traz à luz outros questionamentos que acaba gerando uma confusão aí sobre qual que é o rumo, né? Qual que é a certeza que o aluno vai ter se ao final de estudar aí 3, 4, 5 anos, se ele vai conseguir exercer a profissão ou não, né? E a gente tem algumas questões que a justiça está discutindo, né? Como que é isso, professor Ricardo? Como é que você vê o caminhar desse processo judicial aí na justiça brasileira? Olha, a legislação ela é muito clara, tá? Ela não permite, a legislação que estabelece, que gere o EAD, ela não permite, inclusive, que haja uma diferenciação entre o aluno oriundo ou egresso do EAD e o aluno egresso do ensino presencial. Então, o diploma de um e de outro, eles são exatamente iguais. E eles têm a mesma formação, que é aquilo que tem sido contestado. O EAD ele não dá a mesma formação. Ele te dá a mesma formação. A única situação que vai mudar é o meio que isso acontece, que a gente vai utilizar a tecnologia. Né? Eu vou colocar tecnologia aqui, mas a tecnologia ela também veio para melhorar, enfim, não dá para você não reconhecer a existência dessa ferramenta, né? E ele também vai ter além do respaldo tecnológico, ele vai ter a parte prática também, já estabelecida pela legislação, uma boa porcentagem do curso dele não tem como ser feito por EAD. E a lei proíbe a discriminação entre o egresso do EAD e o egresso da atividade presencial. Tanto que o diploma ele não traz se foi feito o EAD, qual que é a porcentagem, ou se foi presencial, ele não traz isso daí justamente porque a formação é a mesma, né? A única situação é que eu vou usar uma ferramenta em um que talvez eu não utilize no outro. Mas é um assunto que está começando a ser discutido, a gente ainda não tem uma palavra final sobre isso, e envolve aí direitos, inclusive direitos e garantias constitucionais, né, o exercício da profissão. Então, cada um vai ficar dentro da sua ótica e dentro do seu campo, né? O campo, a relação didático-pedagógica pelo Ministério da Educação e a relação profissional pelo Conselho. Isso é interessante e fica claro com essa informação que o professor traz, né, da questão do diploma, que é o resultado final da formação do aluno. O diploma não pode ter essa discriminação. Ou seja, o diploma é o diploma tanto para o aluno presencial quanto para o aluno EAD. Então, isso até tranquiliza um pouco a gente que faz parte desse processo. A faculdade é proibida de informar, né? Exatamente. Por lei. Sim, então, sim. Isso é até curioso, olha. Essa discussão toda com os conselhos, né? E tem também essa questão de ter vários conselhos. Então, muitas vezes, o Conselho de Engenharia de São Paulo não aceita os egressos de EAD, mas o Conselho de Engenharia do Paraná aceita. Então, não há também uma unanimidade sobre, vamos supor, o que todos os conselhos de engenharia ou de farmácia pensam no Brasil. Há ações pontuais, né? De alguns conselhos no Brasil. Sim, em algum momento, professor, isso daí vai acabar chegando nos tribunais superiores, a gente vai ter, hoje eu tenho uma decisão num estado, outra diferente em outro estado, em algum momento isso vai convergir para os nossos tribunais superiores e aí a gente vai começar a ter as decisões realmente aí, que serão acatadas por todos os tribunais. Agora, o que realmente não é permitido é a interferência do conselho no processo educacional. Isso não é permitido, tá? É uma competência, uma atribuição exclusiva. Dentro dessa discussão, vem essa situação, se o conselho ele não está querendo discutir a própria formação
do acadêmico, o que não é permitido, a parte relativa ao conselho deve ser feita apenas em relação ao profissional e não em relação ao acadêmico. Então eu acho ainda que é uma discussão que a gente ainda vai ter por um bom tempo aí, mas do que a gente tem hoje e aquilo que a gente acredita é que realmente o que vai prevalecer é que cada um fique dentro da sua competência específica. Ou seja, o MEC é o responsável pela gestão, autorização, normatização da formação, ou seja, dos cursos e da formação desses acadêmicos, e os conselhos depois podem atuar por questões éticas, por questões da atuação profissional, mas não cabe, inclusive em legislações superiores, como a Constituição, o professor falou, não cabe ao conselho esse tipo de interferência. Discutir, o aluno, o graduado, ele é graduado, ele é bacharel, enfim, não importa a maneira como foi formado. Se esse curso foi autorizado pelo MEC, existe um respaldo legal para esse diploma dele, para essa formação acadêmica dele. Então, o conselho vir discutir essa formação acadêmica, ele está discutindo a própria competência do MEC em fazer isso. Então, ele está querendo alterar uma situação que é estabelecida por uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases. A Constituição ela estabelece a liberdade do exercício da profissão, então você acaba, o próprio Conselho acaba interferindo nessa liberdade, nessa garantia constitucional do exercício da profissão dele. Ou seja, existem leis, digamos assim, leis que são muito amplas, que estão na Constituição, que estabelecem essa liberdade de exercício profissional. E também a questão da lei das diretrizes e bases da educação, que também é uma lei bastante ampla, que regula toda a educação brasileira, que estão acima, digamos assim, estariam acima dessas outras regulamentos que regulam ali a atuação profissional dos conselhos. Então, para que isso se invertesse e o conselho pudesse negar, então o caminho teria que ser, digamos assim, uma mudança de uma lei muito maior. Para acontecer isso, a gente necessitaria de uma mudança na legislação, tá? Mas como ela se apresenta hoje, fica muito claro a questão daquilo que pode o Ministério e daquilo que pode um conselho. Então, ele sendo formado, graduado, ele tendo aquele diploma, ele deve ser reconhecido. Ao final das contas, o que você está fazendo é não reconhecer um diploma que foi concedido com todo um respaldo legal por uma instituição que teve o seu reconhecimento, atendeu a todas as normas legais, atendeu a legislação, atendeu aos requisitos do EAD, enfim, ele tem um diploma. Então, você contestar isso daí, juridicamente não é viável. Em algum momento, a gente tem aí situações esparsas, mas que em algum momento vai acabar convergindo. E o que a gente acredita realmente é que vai prevalecer aí a ideia de que a educação superior é exclusiva do MEC, você não tem nenhum tipo, não pode haver nenhum tipo de interferência. Como a professora Giane falou, que é um tema quente, que é um tema que está polêmico agora, e a gente até compreende isso, né? Porque a educação à distância não é algo novo, é algo que já existe há bastante tempo, mas a gente viu aí nos últimos tempos a tecnologia aí se tornando o principal meio para a educação. Por conta da pandemia, não houve possibilidade de se fazer educação de forma totalmente presencial, e provou-se que a tecnologia é extremamente avançada e dá esse suporte e permite isso. E sempre que surgem novas formas de se fazer coisas ou novas tecnologias, a gente percebe que determinados setores ou parte da sociedade cria resistência, né? Exato. A minha formação, quando eu estudei História da Comunicação, quando surgiu o jornal impresso, nossa, vai acabar com os livros e não sei o quê. Depois, quando surgiu o rádio, nossa, vai acabar com o jornal, nunca vai ter mais nada. Quando surgiu a televisão, vai acabar com o rádio. Então, assim, quando surgiu a internet, vai acabar com todo mundo. Quando surgiram as locadoras, lembra? Isso. Vai acabar com o cinema. Tá aí o cinema. Essa é uma quebra, né, de crenças, de paradigmas. Eu tenho também uma curiosidade aí, professor Ricardo. Alguns conselhos profissionais, eles exigem prova para você obter exercício profissional.
E isso é permitido. Por exemplo, o conselho profissional ele pode, vamos supor, exigir uma prova para você obter a tua certificação ali para você exercer a profissão. E isso é permitido legalmente, porque nem todos os conselhos têm essa exigência, né? A própria OAB, para você termina o curso, você é bacharel em Direito. Aí você tem que fazer a prova da OAB, você faz, são 2 etapas, 3 vezes ao ano você tem essa prova. Para você se tornar advogado, né, você precisa passar por essa prova, passar pelas 2 etapas da prova. Mas não existe uma discussão em relação ao diploma. Então, o que ele pode exigir isso daí? Pode. Como uma situação de você, o ingresso profissional, uma situação de você comprovar a qualidade, enfim, é possível, já ingressaram com ações tentando derrubar o exame da ordem, mas não conseguiram, e ele é realmente muito eficaz. É possível que isso aconteça? É possível. O que não é possível é depois ele fazer a prova e chegar lá você dizer que esse diploma dele ele tem uma validade menor do que a outra. Questionar isso, MEC, isso ele não pode. No final ele estaria questionando o MEC. Ele estaria questionando a própria legitimidade do MEC naquilo que ele estabeleceu como requisito para que esse aluno se forme. E eu achei muito interessante a colocação do professor falando aí quando surge uma tecnologia. A pandemia, obviamente, nos empurrou de uma maneira forçada para o ensino remoto. Mas se você for analisar, como a gente está falando do EAD, nós fomos para o ensino remoto, mas a estrutura regulatória permaneceu a mesma. Eu não mudei a estrutura do ensino, eu só mudei a forma de trabalhar esse ensino. Então, acho que a pandemia veio também, ajudou a desmistificar essa ideia de que aquele ensino ele seria fraco. Não é por aí. Eu tenho a mesma estrutura regulatória do ensino superior que eu tinha antes. Eu só mudei o meio. É a única situação que aconteceu. O meio, a metodologia. E continua exatamente a mesma estrutura que eu tinha antes. E trazendo para o campo prático, né? Nós somos docentes no ensino superior. Eu atuei como docente no ensino superior presencial durante muitos anos, atuo na educação à distância, como todos nós e que estamos falando aqui agora, e disciplinas que eu lecionei no ensino presencial, também lecionei os mesmos conteúdos da mesma maneira. Exato. No ensino à distância, mudando o meio, a tecnologia, ou seja, não mudou o conteúdo que eu vou trabalhar, não mudou a ementa da disciplina, né? E eu, por exemplo, que fiz um curso de engenharia, que pode-se dizer que é um curso bastante prático, né? Se eu for fazer assim uma revisão aí dos vídeos das minhas aulas, né? O que acontece? A grande maioria das minhas aulas foram teóricas. Então, existem alguns momentos que são momentos chaves, que são presenciais e que há uma exigência de desenvolvimento de habilidades, né? Aquela habilidade, vamos pegar aí, por exemplo, um dentista. É claro, você não consegue ensinar o dentista teórico como é que constrói um dente, né? Você tem que ensinar isso, ele construindo um dente. Você não consegue ensinar alguém a dar injeção, né? Você tem que, por vídeo, né? Então, você pode até dar um vídeo sobre isso para catalisar alguns conhecimentos, alguns cuidados, e aí depois ele tem que exercer isso na prática. Primeiro ele vai exercitar isso, né? Ali uma peça, né? Uma esponja, algo que não vai ferir ninguém, né? Se espera, para depois ele evoluir para um campo de estágio, onde ele já está mais... já tem mais conhecimento para ele desenvolver essa habilidade diretamente num paciente ou num animal, né? No caso da medicina veterinária, tantas áreas que existem aí. Mas é muito interessante isso, que esses momentos presenciais, se você pegar todo um curso de graduação, vão ser poucos esses momentos nas aulas, e a grande maioria vai ser no campo de estágio, que não muda, porque o estágio, tanto no EAD quanto no presencial, ele é presencial. Independente da metodologia, se a metodologia é híbrida ou se é no ensino 100% presencial, o estágio é presencial, que é onde você vai desenvolver a grande maioria das suas habilidades práticas, né? Então, essa discussão com o conselho,
eu acho que vem mais nesse mote das crenças e aquela questão que você falou, né, professor? A reserva de mercado, né? A boa e velha reserva de mercado, né? Discute-se se essa situação, se no fundo, né, dessa discussão, se o que estaria ocorrendo é uma reserva de mercado, até porque pelos critérios técnicos, aquilo que você tem, eu vou dar a mesma formação técnica para os dois. Eu mudo a ferramenta, mas a formação técnica é a mesma. Tanto que o nosso normativo que rege o ensino à distância, ele estabelece expressamente a porcentagem que você tem que cumprir obrigatoriamente presencial, que você tem que cumprir de atividade prática, seja diretamente no campo, numa situação profissional, seja diretamente na instituição de ensino, tem que ser disponibilizado isso, e ele tem essa carga mínima para ser completada, que é a carga mínima que tem o outro também. Por mais que você esteja dentro da sala de aula, a atividade prática, seja um laboratório, seja qualquer o ambiente que é necessário para você cumprir. Você também vai sair da sala de aula e vai para esse campo. Aqui você vai sair dessa educação à distância e vai, assim, a formação técnica, que é aquilo que está sendo contestado, talvez não seja, porque é a mesma. Então discute-se se poderia ser até uma reserva de mercado, né, o que não seria justo com aquele que está se formando de maneira nenhuma. E voltar àquele ponto, né? Quem faz essa avaliação técnica, né, da metodologia é o MEC. E o MEC dando essa autorização para que o curso seja ofertado, está autorizado e o profissional formado pode exercer a sua profissão, né? E ele faz nos dois. Do mesmo jeito que ele faz no presencial, ele também faz no curso à distância, verificar se cumpre, se tem a parte do EAD, se cumpre a carga mínima, se cumpre a carga da parte prática. Então, tudo isso é fiscalizado pelo MEC, então, que é atribuição exclusiva dele. E é até bom a gente aproveitar esse momento que os cursos que estão sendo ofertados na modalidade EAD pela Unifatesc, que existe a legislação da prática e da presencialidade, todos eles estão sendo estruturados para atender isso. A professora Giane trabalha com isso com a gente aqui. Então, assim, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Exato. E a gente está usando esses momentos para deixar os nossos alunos tranquilos também em relação a isso. Nós não temos clareza disso, né? Uma outra situação também que a gente também percebe é que a educação à distância, devido não ter barreiras, está proporcionando maior democratização e maior acesso das pessoas que antes não poderiam fazer um curso na sua cidade de tal área, e agora ela está tendo essa oportunidade de fazer um curso na área da saúde, de fazer um curso na área de engenharia, porque a tecnologia permite isso, né? Exato, exato. Eu tenho... olha, eu vou até dar um exemplo aqui, vou mandar um beijo para o Jean. Jean, um beijo, tá? Depois eu mando um WhatsApp para você. Mas olha só, o Jean é um menino muito dedicado, ele faz gastronomia, tá? Ele trabalha no restaurante da 13h à meia-noite. Depois que ele chega em casa, ele vai assistir às aulas, ele vai fazer as atividades, depois ele vai dormir para que no outro dia, 13h esteja no restaurante de novo. Ele jamais conseguiria fazer um curso presencial. Sim. Ele jamais conseguiria fazer um curso que exigisse dele algo além disso, porque ele tem, olha só, ele tem um dia de folga na semana. Então, como que um menino, então o sistema educacional está dizendo para o Jean assim, não, você não pode estudar? Não, ele tem que ter, e aí vem o direito à educação, né, que também está na Constituição. A universalização do conhecimento. A universalização do conhecimento. Então, é um descolamento dos conselhos e também, eu acho que do próprio sistema de ensino como um todo, da realidade social do brasileiro, né? Da nossa sociedade brasileira. Porque ele não é uma exceção, ele é a regra. Então, assim, a gente precisa acordar para essa realidade e oferecer um ensino de qualidade, dentro da legalidade,
autorizado, válido, né? Mas com a flexibilidade necessária para que diferentes perfis e diferentes alunos consigam estudar e realizar o seu sonho. E eu espero que ele se forme em gastronomia e em breve, Jean, quero estar lá no teu restaurante comendo, tá? Então, o Jean eu acho que é um exemplo muito maravilhoso. bom. E a professora Jeane resumiu bem ali as colocações que o professor Ricardo trouxe. E assim, eu não sou da área do direito, né? Então não conheço bem, mas para mim eu acho que clareou bastante, né? A gente está imerso no processo, a gente sabe da seriedade da instituição e da questão legal, todas estão sendo atendidas, mas para mim clareou bastante e me tranquilizou ainda mais. E eu espero que tenha tranquilizado também os nossos ouvintes, os nossos alunos. E se nós pudéssemos responder a esta pergunta que abriu o nosso podcast, como vocês responderiam? Os conselhos profissionais podem vetar a atuação de alunos formados na educação à distância? Bom, eu diria que os conselhos profissionais querem vetar. E eles podem vetar, eu vou deixar para o professor Ricardo responder, né? Olha, eu acho que é um poder maior do que aqueles que eles efetivamente têm. Aí você está querendo um poder de você interferir, de você modificar o próprio ensino superior dentro do nosso sistema legal. E esse poder, ele está fora, isso daí está fora do âmbito de atuação do Conselho. Em algum momento a gente entende que isso vai ser reconhecido. Maravilha! Quero agradecer demais a vocês aí pela presença, pela participação nesse podcast. Nós que agradecemos, eu agradeço imensamente e eu diria só o seguinte, se eu fosse aluna da Unifatesc, não teria nenhum receio em fazer o meu curso, porque eu tenho certeza que até me formar, essa questão legal, esse imbróglio legal já deve ter sido resolvido e eu não vou ter problemas para exercer a minha profissão. Concordo com a professora. Eu acho que o curso sendo reconhecido, o curso que obedece toda a legislação trazida pelo MEC, ele vai ser vistoriado, ele vai ser fiscalizado e não existe nenhum tipo de problema que possa ser apontado por um terceiro em relação a esse curso. Maravilha! Então, esse foi o nosso podcast falando sobre a interferência ou não dos conselhos profissionais para alunos formados em cursos EAD. Espero que você tenha gostado e espero vocês no nosso próximo episódio.